Prezados alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam cumprindo realmente as regras determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Lavando as mãos, higienizando-se, evitando aglomerações. Isso é benefício para vocês e para os seus entes. A gente tem que pensar, numa hora dessa, a gente tem que pensar em nós e pensar no próximo também. Então, a sua medida de prevenção, o seu cuidado é em benefício para si próprio e para outros. Todos nós temos pais, mães, que às vezes alguns podem estar nessa faixa de risco aí. Eu, por exemplo, tenho mais de 60 anos, então eu sou considerado uma pessoa do grupo de risco. Então não é por causa disso que eu não posso preocupar, que eu não tenho que preocupar. Sim, eu tenho o dever disso aí, certo? Não se descuidem, previnam-se. É muito importante essa plataforma de ensino EAD. Ainda bem que a escola possui, e isso faz que o nosso contato continue, só não é presencial, isso não tem nada a ver. Mas o importante é que o conteúdo programático será todo lançado. Vocês não terão perda de conteúdo programático. Ou seja, não vai ficar deficitário a sua teoria. Tudo pode ser dado de forma remota. E eu me comprometo com vocês que assim que isso acabar, quando a gente tornar a se encontrar presencialmente, alguma coisa que possa ter falhado, alguma coisa que possa ter faltado, eu me comprometo a repor isso de forma que a gente vá aí, a gente tenha aula prática, se caso for necessário. Mas eu creio que da forma que pode ser dado, vai ser satisfatório para vocês. Tudo tem que ter benefício. Tudo. A gente tem que pensar no lado positivo das coisas, certo? E agradecer sempre, sempre. Quantos de vocês reclamavam que não tinha tempo? Não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para arrumar, não tinha tempo para... Hoje você tem tempo. Hoje você tem um tempo dedicado aos seus familiares. Você tem um tempo para arrumar aquele armário bagunçado, aquela gaveta que você guarda meia, que estava uma bagunça. Você tem tempo para isso. Agora use esse tempo em benefício de você, para o seu estudo, certo? Nós vamos começar do zero. Nós vamos começar do zero, como se fosse o primeiro dia hoje. O primeiro dia que eu estivesse conhecendo vocês. Nós vamos voltar até, porque já tem para mais de 20 dias que a gente não se fala, que a gente não se comunica. Então nós vamos começar do zero para começar a nivelar todo mundo por igual. E na turma de vocês também tem várias pessoas que entraram tem pouco tempo. Tem certeza que a gente vai sair dessa, tem certeza que a gente vai passar por essa pandemia e tem certeza que nós vamos ser melhores. Nós vamos sermos melhores como pessoa, como seres humanos. E eu deixo para vocês isso aqui. Cada um de vocês tinha uma meta. A meta de cada um de vocês é se transformar em futuros técnicos de radiologia. Eu entrei na escola praticamente junto com vocês. Então a minha meta também era transformá-los em técnicos de radiologia. Não é porque a gente não tem um contato presencial que essa meta acaba, não. A meta continua. A meta está preocupada com sua meta. Então, vamos aproveitar, vamos ter pensamento positivo, fé e desejo que isso vai passar e eu vou continuar. Mas a gente vai continuar, a gente vai voltar ao normal. Mas não para ser da mesma forma. A gente tem que voltar de uma forma menos egoísta, mais solidário, mais humano, com mais empatia, olhar o outro e ter mais tolerância com o outro. Hoje é um dependendo do outro. O cuidado que eu tenho reflete em você. O cuidado que você tem reflete em mim. Então cuidem-se e previnam-se.
Nós vamos começar com radiação. O que é radiação? A definição está aí para vocês. Foi opção suas em trabalhar com radiação. Então, que a gente consiga fazer que esse manuseio da radiação seja de uma forma benéfica, que você saiba utilizá-la sem se prejudicar. Radiação é a transmissão de energia pelo espaço. E essa transmissão de energia acontece através de ondas eletromagnéticas. Você vai ter aula de física, você está tendo aula de física, e os professores de física vão ter muito mais maestria de passar isso aí. Mas essa parte do espectro eletromagnético já fazia parte do seu dia a dia. O seu celular, o seu Wi-Fi, o seu forno de micro-ondas, a sua televisão, isso tudo fazia parte do seu dia a dia. Mas você não preocupava, por quê? Porque isso não, a energia disso é tão baixa que não te faz mal, porque essa radiação é não ionizante. Agora, a partir da hora que você entrou para fazer o curso, você vai manipular esse feixe de radiação aqui, esse feixe de energia, que são as radiações, que é radiação X ou radiação gama, que são radiações ionizantes, capazes de arrancar elétrons, capazes de ionizar uma estrutura. Um comprimento de onda, as ondas, uma energia que tem uma onda que tem pouca energia, ela tem um comprimento de onda maior, que é uma radiação não ionizante. Uma onda com menor comprimento de onda, ou menor distância entre dois vales ou duas cristas, tem um comprimento de onda menor. Isso é uma radiação ionizante. Então é com essa aqui que nós vamos trabalhar. É essa aqui que você se interessou em fazer o curso. E é essa aqui que você vai aprender a manipular sem ser prejudicado. Então você tem um símbolo aqui da ionizante e da não ionizante. A não ionizante possui baixíssima energia. Faz parte do seu dia a dia. Então ela não te causa nenhum dano. Ela não te provoca nada. E você utiliza de forma inconsciente. Agora a ionizante, ela já tem uma energia maior. E essa energia maior é capaz de arrancar elétrons, é capaz de ionizar uma estrutura. E você vai aprender que o lado salutar dela, que é o lado da medicina, o raio-x é utilizado para fins de diagnóstico, e a radiação gama, que é a radioterapia, é para fins de tratamento. A definição de raio-x, certo? Cria-se um feixe de radiação no momento necessário, através de um tubo de raio-x, elétrons acelerados se chocando contra uma área-alvo. E essa perda de energia cinética se transforma em raio-x. Tudo acontece nesse equipamento. É um tubo de raio-x, uma ampola de raio-x. E de uma face eu tenho uma estrutura que se chama anodo, e na outra face eu tenho uma estrutura que se chama catodo. Aqui tem um desenho esquemático do catodo com o filamento, os elétrons se chocando contra o anodo, e nessa perda de energia cinética é transformado em raio-x. Importante é que o raio-x não é criado em núcleo de átomo, ele é criado nas eletrosferas. Ou eu arranco elétrons, ou eu faço com um elétron modifique de órbita. Isso é raio-x. Esse raio-x criado na eletrosfera, ele pode ser de forma de frenagem ou um raio-x característico. O raio-x de frenagem, ele é criado quando o feixe de elétrons se choca contra uma área-alvo de tungstênio, que tem um número atômico muito alto. Isso é utilizado por raio-x convencional, raio-x de tórax, raio-x da mão, raio-x da face, raio-x do joelho, o raio-x que vocês conhecem, e na tomografia computadorizada.
Em mamógrafos, que a estrutura da mama é composta de densidades muito simétricas, muito próximas uma da outra, eu preciso de um feixe de radiação que distinga muito bem essas pequenas nuances de densidade. Então, eu preciso de um feixe de radiação gerado em uma área alvo de molibdênio, que tem um número atômico mais baixo. E esse feixe de radiação gerado no molibdênio é um feixe de radiação chamado de raio-x característico, que é ideal para um estudo de uma mama. A otimização da imagem radiológica é para certificar que essa imagem vai ter qualidade, uma qualidade de excelência. Então, quando eu me proponho a fazer uma radiografia como essa aqui, um perfil de coluna lombar, eu tenho que entender que a soma desses fatores tem que ser esse resultado. Se eu esquecer de um desses fatores, a soma não vai ser esse resultado aqui. Então, fatores geométricos são importantes. Como é que eu posiciono, se o eixo está paralelo, se o feixe de radiação está perpendicular, se as distâncias estão corretas, se os fatores de exposições estão condizentes com a região que eu quero radiografar. Fatores de exposição que eu falo é quantidade de radiação e energia desse feixe de radiação. Se o meu atendimento foi pautado em ética e bioética, se a imagem que eu quero que o paciente leve para o médico requisitante, ela vai passar por um processamento, e esse processamento, seja analógico ou digital, tem que me dar uma qualidade de imagem satisfatória. Essa imagem não pode ter presença de artefatos. Então é essa soma de fatores para me chegar nessa radiografia ideal. Todo exame, às vezes, é realizado em duas posições ou em duas incidências, para evitar superposição de estruturas. As superposições anatômicas, às vezes, obscurecem a visão de uma patologia, de uma fratura. Então, para evitar isso, tem que ser feito em duas incidências. O mascaramento de patologias, a determinação do alinhamento, como é que vai ser o tratamento dessa fratura. Então, o que você vê em uma, às vezes você não vê na outra. Quando as duas se complementam, eu tenho uma visão mais ampla de toda a estrutura que eu quero radiografar. Uma tem que ser ortogonal à outra, ou seja, formando 90 graus uma em relação à outra. Essa radiografia de abdômen aqui. A estrutura abdominal desse paciente tem densidade de ar, que são os gases dentro das alças intestinais. Eu tenho densidade de gordura, que são as gorduras peritoneais. Eu tenho densidade de água, que são as partes moles. Eu tenho densidade cálcica, que são os ossos do arcabouço da cintura pélvica e do eixo vertebral desse paciente. E tem densidade metálica, que esse paciente foi submetido a uma artrodese de coluna. Então, em uma única radiografia, eu tenho todas as densidades. Cada densidade tem o seu poder de absorção. Ou seja, quem é mais denso, absorve mais. Se ele absorveu mais radiação, menos radiação chegou até o receptor de imagem. Então a imagem fica branca. Se a estrutura não tem densidade nenhuma para absorver a radiação, que é o ar, então muita radiação vai atravessá-lo e vai sensibilizar o filme, o receptor de imagem. A imagem fica enegrecida. Então essa variação de preto, branco e tons de cinza é de acordo com a densidade que o meu feixe de radiação vai encontrar pela frente e de acordo com os fatores que eu estou determinando, a quantidade de radiação e a energia dele. Cada estrutura tem o seu poder de absorção e o seu poder de representação na imagem radiológica.
O feixe de radiação incidente não é o mesmo que vai chegar até o receptor de imagem. Muita coisa vai ser absorvida pela estrutura e muita coisa vai chegar até o filme de forma mais atenuada. Fazer uma radiografia, selecionar a quantidade, selecionar a qualidade, selecionar a energia desse feixe de radiação é condizente com a estrutura que eu estou radiografando. Quem é mais denso, quem é mais espesso, absorve mais. Então eu posso colocar mais quantidade, mais energia. E assim sucessivamente. Certo? É saber controlar isso aí para obter uma imagem de qualidade. Nós vamos aprender a manusear, né? Enquanto nós tivemos o contato pessoal, nós fomos lá no laboratório, manuseamos a mesa de comando. Mesa de comando é uma coisa que você vai ver várias, certo? Mas todas elas têm o seu seletor de mA, de miliamperagem, todas elas têm o seu seletor de tempo, todas elas têm o seu seletor de kilovolt. A multiplicação do mA pelo tempo vai te dar um produto que se chama miliamperagem por segundo. E aí tem os componentes do aparelho, certo? É lógico que isso aqui é um aparelho mais simples, tem aparelhos mais sofisticados, mas todos terão os mesmos acessórios, vamos colocar assim. Aqui já é um aparelho mais sofisticado que o anterior. A mesa onde o paciente vai ser colocado. Algumas estruturas nós vamos colocar o filme dentro de uma gaveta que fica sobre a mesa. E essa gaveta é para a gente coloca o filme dentro dela. E a mesa aqui, certo? A mesa onde o paciente vai ficar e o filme vai ficar abaixo, sob a mesa, dentro dessa gaveta aqui, que se chama gaveta book para mesas e exames. Alguns exames são feitos em ortostatismo, com o paciente em pé. Então eu preciso de uma estrutura para apoiar o filme, para que o paciente seja posicionado. Essa estrutura se chama estativa vertical. E ela serve para vários exames, certo? Você pode movimentá-la conforme a altura do paciente, conforme a região que você quer radiografar. O grande amigo seu é o colimador. Quanto mais restrito for o feixe de radiação, mais qualidade e menos radiação você está gerando. Isso é benéfico para nós todos. Você limita o campo do tamanho que você quer, de acordo com a estrutura que você está radiografando. Ele tem um campo luminoso, ou seja, onde tem luz vai ter radiação. Então você limita, você controla o tamanho do campo a ser radiografado. Tem alguns acessórios que você acopla ao equipamento, que chama-se cilindro, e isso vai te dar um feixe de radiação mais direcionado, um feixe de radiação sem essa divergência aqui, ó. Um feixe de radiação mais perpendicular ao plano do objeto que eu estou radiografando. Com isso, com certeza, eu vou ter mais qualidade. E mesa de comando. Esse aqui já é diferente. A primeira lá era mais digital. Aqui é mais mecânico. Mas tem a mesma coisa aqui, ó. Seletor de mA, seletor de tempo, seletor de KV. A multiplicação de mA pelo tempo é o MAS. Na mesa de comando você vai selecionar. Você vai selecionar kilovolt. Então você vai selecionar o poder de penetração do seu feixe ou raio-x. Claro que é proporcional à espessura do objeto que você está radiografando, a densidade do objeto que você está radiografando. Um objeto mais denso precisa de mais quilovoltagem. Um objeto menos denso, de menor quilovoltagem. Miliamperagem, que controla a quantidade de raio-x produzido. E o tempo de exposição, que quanto tempo que vai durar essa exposição.
ela é expressa em milissegundos, décimos, centésimos e milésimos de segundo. Importante isso aqui, muito importante. Tudo em raio-x é custo e benefício. A imagem tem a mais alta qualidade, mas de forma que você expõe o paciente a uma baixa dose de radiação. Então eu não posso pensar só em uma coisa em detrimento de outra. Ter uma qualidade de imagem. Eu tenho que entender que a soma dos fatores que vai me dar uma formação de imagem com qualidade. Fatores técnicos influenciam na qualidade da imagem, é lógico, certo? Se eu não posicionei, se eu não centralizei, se eu não tenho um bom conhecimento de anatomia, se eu não tenho uma boa manipulação dos fatores que eu vou selecionar aqui, isso vai representar na qualidade da minha imagem. Fatores anatômicos influenciam? Influenciam. Um paciente idoso com osteoporose, o osso dele não é capaz de absorver a radiação. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade, diminuir a minha força de penetração, a minha energia do meu feixe de radiação. Então eu tenho que entender de anatomia, eu tenho que entender muito bem que isso vai influenciar. Aqui nessa mesinha eu vou selecionar quilovoltagem, vou selecionar miliamperagem e eu vou selecionar o tempo de exposição necessário para obter uma radiografia. E, lógico, um aparelho de ponta, um aparelho top, ele vai me oferecer muito mais qualidade de imagem, certo? Isso é comprovado, certo? A tecnologia é uma coisa que caminha muito rápido. As características do equipamento radiológico interferem na minha qualidade, na minha imagem. Agora, o importante é que tudo isso aqui, ó, é responsabilidade sua. É responsabilidade do profissional que vai manipular isso tudo e ainda vai manipular o paciente. Então, isso é responsabilidade de um bom profissional, de um bom técnico de radiologia. Então foi um prazer, certo? Espero que essa primeira parte tenha sido boa para vocês. A gente volta breve com a segunda parte. Então vai ser bom que nós vamos recapitular muita coisa que nós vimos. Nós vamos nivelar a turma, aqueles que já estão desde o início, aqueles que entraram depois. Então nós vamos nivelar e aí a gente recupera muita coisa aos poucos. Podem ficar tranquilos que nada vai interferir no objetivo de vocês. Um prazer, até a próxima, se Deus quiser.